Das 22 pastas ministeriais do governo Bolsonaro, 9 são ocupadas por militares, a maioria generais da reserva. Os generais estão em cargos estratégicos, como, por exemplo, a Casa Civil, comandada por Braga Neto, visto hoje como o homem forte e o estrategista do poder que emana de Brasília. Acontece que ventanias sucessivas vêm sacudindo o governo, algumas lançando suspeição sobre o presidente e seus filhos. Os militares ficarão onde estão e exatamente como estão? A imagem de um governo associado ao descaso a uma pandemia, as milícias e as fake news, essa imagem colada às Forças Armadas, interessa à instituição? Quem comenta este cenário é o cientista político Túlio Velho Barreto, entrevistado de hoje do Opinião Pernambuco, que também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Túlio, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no Opinião Pernambuco. Obrigado pelo convite, Estela. Estou sempre à disposição. Agora a gente, com esse novo formato, né? Ficando em casa. O isolamento social, né, nos obrigou a reformular aí a opinião. Túlio, eu queria conversar com você a respeito da posição dos militares dentro do governo, considerando duas crises, a crise política e a crise sanitária. Mas quero começar pela crise política. E aí, já resgatando um pouco a renúncia, a demissão do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e todos os desdobramentos que vêm aí ocorrendo desde que ele se afastou do governo. Minha primeira pergunta para você é o tamanho da instabilidade gerada no governo por conta da saída de Sérgio Moro, e a partir daí a gente começa a conversar especificamente sobre a posição dos militares. Veja bem, Estela, a saída do ex-ministro, né, do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, ela tem uma dimensão diferente de todas as outras saídas, exonerações de ministros. Mesmo considerando, por exemplo, do Luiz Henrique Mandetta, do Ministério da Saúde, em função do momento que a gente vive de pandemia. Então, a questão da saúde pública tem um protagonismo, está no centro das atenções. E, naquela ocasião, na saída do Mandetta, ele era o ministro mais bem avaliado do governo Jair Bolsonaro, exatamente por uma questão conjuntural, né? Era o ministério responsável pelo enfrentamento da pandemia. Mas, durante todo o tempo, o Sérgio Moro esteve nessa posição de ser o mais bem avaliado, muitas vezes mais bem avaliado do que, ou quase sempre mais bem avaliado do que o próprio Jair Bolsonaro. A saída do Sérgio Moro tem, então, um impacto grande porque, enfim, ele é o principal avalista, foi o principal avalista da candidatura de Jair Bolsonaro, considerando isso no meio político, né? Considerando o papel que ele vinha cumprindo na Lava Jato, né? Como juiz responsável pela Lava Jato, e a gente sabe que a operação, depois de que vazou tudo aquilo, as conversas entre o Sérgio Moro e os procuradores, e entre os procuradores federais ali em Curitiba, a gente sabe que a Operação Lava Jato teve um papel muito importante na exclusão do ex-presidente Lula no processo eleitoral, né? Ele sendo condenado e, portanto, alijado desse processo de disputa. E ele era o candidato que, naquele momento, às vésperas das eleições, ou no ano eleitoral, gozava da melhor avaliação do ponto de vista do eleitor, da eleitora, quer dizer, os institutos que pesquisavam a intenção de voto apontavam, então, o ex-presidente Lula como o mais forte candidato a ganhar aquelas eleições. Então, tudo isso dá uma dimensão ao Sérgio Moro bastante relevante, né? Por um lado,
como eu falei, responsável por alijar o ex-presidente Lula da disputa. Por outro lado, a avaliação positiva que ele já gozava naquela ocasião. E ele levou essa avaliação, evidentemente, para o governo, né? Então, há um certo segmento que apoiava o Jair Bolsonaro, o apoiava em função, sobretudo, da participação do Sérgio Moro. Então, a saída dele significou a perda do Jair Bolsonaro de apoio de um segmento que o seguia em função da participação do Sérgio Moro no governo. Júlio, até aqui, muita gente entendia a participação dos militares no governo Bolsonaro como uma espécie de gasolina aditivada no combate à corrupção. E agora? Por que Moro sai jogando pedra, apontando comportamentos do presidente da República pouco republicanos, e no momento em que os filhos do presidente estão sendo investigados? Tanto o Flávio Bolsonaro por corrupção, no caso das rachadinhas, e Eduardo e Carlos Bolsonaro, aí no caso das fake news e aquelas manifestações contra a democracia. Como é que fica agora a participação dos militares dentro do governo nesse novo contexto? Veja só, como você chamou a atenção na abertura do programa, os militares ocupam uma parcela significativa do primeiro escalão, mas também do segundo, terceiro, quarto escalão. Quer dizer, são generais, na maior parte, ou quase na sua totalidade, generais que estão reformados, mas também de outro nível. Então, não é que haja uma participação, vamos dizer, institucional das Forças Armadas, na medida em que a gente não sabe exatamente o que pensam, né, aqueles segmentos, por exemplo, no âmbito do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Mas há uma elite militar que abraçou a candidatura do Jair Bolsonaro, né, representada pelo Mourão, mas por outros atores que foram surgindo durante o processo de nomeação, de escolha dos componentes ali do governo. Com a saída do Mandetta, quer dizer, ela ocorreu no momento em que os militares desaprovaram uma determinada declaração que ele deu, ou declarações que ele deu uma semana antes de sair, né? Até então, o Bolsonaro pretendia tirá-lo do governo, mas foi mantendo porque ele tinha o apoio desse segmento militar no governo. No caso do Sérgio Moro, eu acho que todos esses setores foram pegos de surpresa, né? Inclusive os próprios militares. E os militares passam a ser, portanto, agora, vamos dizer, o único setor, o único segmento mais organizado e que goza de certo prestígio na sociedade, apoiar o Jair Bolsonaro. Quer dizer, estaria nas mãos dos militares, nesse momento, garantir que um processo, por exemplo, de retirada do Bolsonaro se desse tranquilamente, né? Porque, enfim, é esse segmento que está, no momento, apoiando. Além, evidentemente, do baixo clero, do qual o Jair Bolsonaro é oriundo. Você diria que, e aí considerando todos esses novos acontecimentos, né? Sai Mandetta, que foi um ministro bastante apoiado e respeitado pela ala militar do governo, o próprio ministro da Justiça, Sérgio Moro, também era um ministro benquisto por essa ala. Saem esses dois ministros, Moro sai atirando, tem um posicionamento meio desastroso do presidente frente à pandemia da Covid-19, quer dizer, a gente virou notícia negativa internacional por conta desses posicionamentos do presidente. Tem agora esse estresse aí do STF, que suspendeu a posse de ramagem à frente da Polícia Federal. São fatores de incômodo para essa elite militar que está ali dentro do governo e de incômodo para as elites militares que estão fora do governo? Sim, considero que é evidente que tanto as Forças Armadas como instituição
como aqueles membros das Forças Armadas que participam do governo, como outros atores políticos, agentes econômicos, etc., preferiam ter, evidentemente, um governo estável, né? Um governo que tivesse exercendo o seu papel de forma tranquila, né? Sem agir, você falou até meio desastrada, quer dizer, eu diria desastrada e meia, a forma como o governo Jair Bolsonaro está agindo em relação à pandemia. Então, tudo isso é evidente que incomoda a esses segmentos, né? A expectativa, na verdade, eles tentam controlar o Jair Bolsonaro e não conseguem, né? Porque todos preferiam que tivesse um governo, nesse momento, de direita, um governo conservador, um governo liberal do ponto de vista da economia, conservador do ponto de vista dos costumes e tal, mas que conseguisse governar de forma mais ou menos tranquila, mantendo estabilidade política e estabilidade econômica. Você acha que essas imagens negativas que brotam aí do governo, elas podem colar nas Forças Armadas? Eu te pergunto isso porque até algum tempo atrás as Forças Armadas eram, entre as instituições brasileiras, a mais bem avaliada. Acho que vinha primeiro, vinham as Forças Armadas e depois vinha o Corpo de Bombeiros. Isso, de alguma forma, pode afetar essa imagem? A imagem negativa do governo pode colar na imagem das Forças Armadas? Eu acho que pelo comprometimento que as Forças Armadas têm, tiveram com a candidatura do Jair Bolsonaro e o Hamilton Mourão, a participação que essa elite militar tem no governo, isso respinga nas Forças Armadas. No futuro, a gente vai ver, analisando do ponto de vista histórico, né? Quando tiver mais condições de fazer essa análise, a gente vai ver o papel negativo que esses segmentos desempenharam nesse momento, bancando uma candidatura de alguém que está há 30 anos na política, que não defende a democracia, não defende as instituições, age como quer, né? Tem um grupo familiar que manda, na verdade, no governo, né? Sob a influência do Olavo de Carvalho. Então, tudo isso pode sim respingar nas Forças Armadas como instituição e certamente respingará sobre essas pessoas que hoje estão bancando esse governo. Internacionalmente já se tem uma visão bastante negativa em vários aspectos, quase todos os aspectos, desse governo. E desse governo, como eu falei, quer dizer, a principal base de sustentação dele é essa área militar, né? Um pouco o baixo clero, mas, sobretudo, essa área militar é quem sustenta Jair Bolsonaro e impede, por exemplo, que seja aberto um processo de impeachment contra ele. A gente vai fazer um intervalo agora, curtinho, e volta daqui a pouco, tá bom? Para você que está em casa, o tema de hoje do nosso programa é o papel dos militares dentro do governo Bolsonaro, dentro do contexto de crise política e sanitária. A gente volta já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco, que também está sendo exibido pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Eu converso com o cientista político Túlio Velho Barreto. O tema de hoje do nosso programa é a participação dos militares no governo Bolsonaro num contexto de crise política e crise sanitária. Túlio, antes da gente entrar na crise sanitária, eu queria trazer aqui, relembrar com você alguns elementos aí dessa crise política. Tem a CPI das fake news, essa CPI vai ser prolongada agora, porque o STF negou o pedido de Eduardo Bolsonaro para que essa investigação não prosseguisse. Tem também a investigação do STF sobre as fake news
e sobre o patrocínio dessas manifestações antidemocráticas que aqui e acolá acontecem no Brasil. Tem também o ministro Celso de Mello, do STF, que autorizou uma investigação sobre as denúncias de Sérgio Moro, de que o presidente da República queria interferir por razões pessoais na Polícia Federal. E tem também o Ministério Público Federal investigando o presidente da República por interferência no Exército. O presidente teria revogado 3 portarias de monitoramento de armas e munição. Os procuradores avaliam que, quando o presidente revoga essas 3 portarias, ele facilita o acesso do crime organizado, das milícias, às armas e a essa munição desviada, possivelmente desviada. A partir dessa investigação do Ministério Público Federal, eu vou te fazer uma pergunta muito maluca. Eu fiquei lembrando do historiador Muniz Bandeira, que trata muito bem ali daquele pré-64, quando latifundiários e empresários se armaram clandestinamente para brigar com o governo federal, que na época era João Goulart, e brigar com os governadores mais vinculados à esquerda. Então, empresários e latifundiários dispostos à luta armada. A minha pergunta, muito louca, é se, considerando o perfil do presidente, a personalidade do presidente, a formação do presidente, quando ele revoga essas portarias, ele poderia estar contando com a possibilidade de armar aliados, de facilitar o acesso a armas e munição desses grupos clandestinos que lhes são aliados? Veja só, Estela, penso que sim, né? Diferentemente daquele momento em que o que você se reportou, né, que Muniz Bandeira trata no livro clássico dele, né, sobre as lutas sociais naquele período antes do golpe de 64, naquele momento o segmento que se preparava para uma situação de rompimento da democracia, de ruptura da democracia, você se referiu, os latifundiários, muitos empresários, né, que posteriormente participaram, até financiando os porões da ditadura, onde foram muitos torturados e desapareceram militantes políticos. Agora, é evidente que, por exemplo, no campo onde há um conflito, né, uma concentração de terra, e muitos já disseram que receberiam, né, invasores das suas terras com armas, é evidente que esse segmento tem interesse nesse tipo de coisa, de ter facilitado o acesso às armas. Mas o que me preocupa mais, e eu acho que preocupa a sociedade, aqueles que defenderam durante 30 anos, por exemplo, né, uma cultura de paz, é que parece-me que o presidente se dirige exatamente aos milicianos, né, aqueles grupos de milícias que foram formados a partir do Rio de Janeiro e que de lá se espalharam pelo país, né, de forma desigual, evidentemente, mas se espalharam pelo país. E eu digo isso não porque queira associar gratuitamente a figura do presidente às milícias, mas há um histórico de relação dos familiares do presidente da República com os milicianos no Rio de Janeiro, né? Seja como assessor dentro de gabinete, sejam outros que foram condecorados, né, a partir do Rio de Janeiro, ou da Câmara Municipal, ou da Assembleia Legislativa, com a participação da família do Jair Bolsonaro. A própria execução da vereadora Marielle Franco paira sobre essa execução a dúvida se há ou não há participação direta ou indireta, até de algum familiar do presidente da República. Quer dizer, já se levantou até a hipótese do envolvimento do presidente da República e houve aquele
todo aquele debate, né, se teria sido autorizado a pessoa que participou da execução ou ligada à execução, se teria sido autorizado ou não a entrar no condomínio. Quer dizer, isso nunca ficou muito claro. O que ficou evidente foram as mudanças processadas pelo presidente da República na Polícia Federal do Rio de Janeiro, né, possivelmente porque tem desacordo com as investigações que a Polícia Federal tem feito no Rio de Janeiro, com relação, sobretudo, à execução da Marielle, e agora a intervenção, né, a gente tem que dar nome correto ao ato do presidente da República, a intervenção na Polícia Federal, quando a Polícia Federal já tinha ganho, inclusive, autonomia para não ter essa influência política. Então, agora a gente vive esse período de uma intervenção na Polícia Federal. Quer dizer, o que interesses o presidente da República tem por trás disso? E a revogação dessas portarias, dessas normas, flexibiliza, sim, o acesso a armas. E hoje a gente vê um segmento representado pelas milícias atuando, né, de forma bastante evidente. Túlio, vou entrar agora um pouquinho na crise sanitária. A gente tem aí mais de 73 mil pessoas contaminadas no Brasil, mais de 5 mil mortos, superamos a China em número de mortos. Faltam covas, faltam coveiros, faltam caixões em alguns estados, faltam leitos de UTI, faltam respiradores em vários lugares do Brasil. E o presidente da República disse, e daí? Eu sou Messias, mas eu não faço milagres. A minha pergunta para você é, o que é que pode tirar mais o capital político do presidente? A crise política ou a crise sanitária? Bom, eu acho que o capital político do presidente ele tem, vamos dizer, um capital eleitoral, né? Uma força ainda junto a um segmento fundamentalista do eleitorado, né? Porque agora já há uma divisão, porque o Sérgio Moro saiu do governo. Então, há um segmento que acha o presidente traidor. E aí já abandonou o presidente. Quer dizer, cai esse tipo de apoio. Então, eu me referia a ter um capital eleitoral, porque o capital político, ele manter algum... o capital político, ele perdeu. Quer dizer, tirando a elite ali que está no governo, ocupando cargos, ocupam DAS, né? Esses militares que estão lá administrando, fazendo a administração do setor, vamos dizer, civil, né? O que corresponderia à atuação civil da administração pública, eles têm DAS, quer dizer, eles estão muito bem no governo. Quando o Guedes fala, né, a questão dos servidores estão com refrigeradores cheios e em casa, etc., bom, a gente pode caracterizar bem aí que essa elite está dentro do governo, né? Portanto, está bastante favorecida. Então, o único apoio, né, que ele tem no campo da política, que ele tinha no campo da política, mais forte, ele perde com a saída do Sérgio Moro. Ele tem apoio do baixo clero, do qual ele tem origem. E segmentos das Forças Armadas que continuam no governo. Então, eles estão defendendo os seus próprios interesses. A pandemia, eu acho que escancara essa situação mais claramente para a sociedade. Os militares teriam um discurso pronto caso quisessem desembarcar do governo? Acho que não. Acho que, nesse momento, essa hipótese não estaria colocada para esse segmento. Eu acho que eles, essa elite que participa do governo, eles vão se manter no governo. Quer dizer, a solução mais provável, se for acontecer alguma coisa, é realmente rifar o Jair Bolsonaro. Eu acho que os militares não têm essa possibilidade, não têm colocado isso no horizonte. Portanto, eu acho que não construíram ainda um discurso caso essa seja a única saída. Se Bolsonaro continua metendo os pés pelas mãos e agravando a crise política, é quase um exercício de futurologia que eu estou te propondo, mas você acha que poderia sair da ala militar do governo um aconselhamento para a renúncia na tentativa de evitar o trauma aí de um novo processo de impeachment?
Sim, acho que é possível, né? Um momento limite, por exemplo, em que, bom, a gente vai ter uma questão social, que é sanitária, né? Bastante séria. A gente ainda não chegou ao pico, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, isso pode demorar ainda 9 semanas. Então, imagino que pode vir pela frente, né? É exponencial. São exponenciais os casos de contaminação e de óbitos. Então, a gente pode ter uma situação realmente social muito grave, né? O Jair Bolsonaro ele não tem a menor capacidade e condição de responder a nada do que está sendo colocado do ponto de vista da crise sanitária que o país está vivendo, e aí começarem a andar de forma mais ou menos independente, autônoma, algumas iniciativas para retirar o Bolsonaro na área civil, vamos dizer, institucionalmente. E aí os militares podem, sim, forçá-lo a renunciar, quer dizer, mais um golpe dentro do golpe, um autogolpe, a renunciar para que se estabelecesse, por exemplo, uma certa normalidade ou pairasse uma ameaça ainda maior de atuação dos militares sobre a política. E aí houvesse recuo dos políticos e todos aceitassem aí a renúncia do Jair Bolsonaro. Você conta com essa possibilidade de um avanço militar sobre a democracia brasileira? Eu penso que, nesse momento, esse segmento não sente necessidade, né, de avançar mais do que já avançou, porque tem um controle do governo federal, né? O Jair Bolsonaro ele está nas mãos dos militares. Quer dizer, vamos dizer que o que é mais importante são os militares apoiando ele ou o baixo clero dentro do Congresso em função da abertura de um processo de impeachment lá, em função da maioria qualificada que é necessária. Então, tem que contar com segmentos do baixo clero. O baixo clero pode abandonar o Jair Bolsonaro, mas o fundamental para mantê-lo no governo serão os militares. A gente tem que lembrar que as ruas estão vazias, ou pelo menos não há possibilidade de convocação, por exemplo, da população para pressionar uma renúncia ou um processo de impeachment, né? Quem tem ido para a rua é para apoiar a ditadura, redição do AI-5, etc., e se expõe aí à pandemia. O tempo da gente acabou. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação no Opinião Pernambuco e até no próximo encontro. Creio que assuntos não faltarão para a gente estar aqui conversando novamente. Muito obrigada. Com certeza. Obrigado, Estela. Obrigado a vocês aí pelo convite. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia dela.